Os cristãos leigos e leigas são todos aqueles e aquelas que assumem o compromisso de servir a igreja. Agora, no quadro Bons Conselhos, vamos refletir sobre a vocação laical. A vocação laical é um modo específico de viver o batismo. Sobre essa vocação, nós vamos falar então com a Letícia Florencio, ela que é da família franciscana. Seja bem-vinda, Letícia, ao programa Em Tuas Mãos. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, eu que agradeço, com alegria de estar aqui com vocês. Letícia, começa explicando para a gente então o que é ser um leigo. Ser um leigo e viver a vocação laical é essa identidade de assumir esse chamado missionário, de viver o evangelho, de viver a missionariedade quanto cristãos e cristãos católicos inseridos no mundo, né? A partir das suas realidades, a partir dos seus contextos, aplicando essa vivência do evangelho para aquilo que nós somos chamados nos espaços onde nós estamos e fazendo isso a partir de uma lógica de muito amor, né, e de muita dedicação, entendendo que a gente vive a vocação nos espaços na qual nós somos chamados a estar. Então, viver a vocação laical é assumir com identidade, com amor e com serviço, esse chamado de missão, esse chamado de anúncio do Evangelho, né? Letícia, e qual a importância da missão de um leigo dentro da Igreja Católica? A gente tem falado muito, inclusive nos últimos anos a gente viveu um ano, né, do laicato, e falar sobre a importância do leigo é dele assumir essa identidade e assumir esse compromisso de ser igreja junto com os outros irmãos e irmãs que têm a sua vocação, seja ela sacerdotal, religiosa, matrimonial, que é essa responsabilidade, esse chamado de se colocar a serviço em identidade, né? O outro não pode fazer aquilo que eu faço e eu não posso fazer aquilo que é chamado do outro. A gente não pode assumir as histórias um dos outros. Então, se apropriar da nossa história como missionários, como leigos e leigas dentro do nosso espaço de igreja, propicia a diversidade da igreja, a diversidade de dons, de serviço e de construção de pontes para esse projeto de salvação mesmo que a gente busca na vivência do Evangelho, nas realidades, especialmente as mais difíceis. Então é importante que os leigos e as leigas da igreja eles estejam atentos a esse chamado e a essa importância, né, de viver plenamente esse chamado de leigo na igreja. Letícia, recentemente você foi selecionada para participar de um curso no Dicastério da Comunicação do Vaticano. Me conta como foi, né, essa experiência, explica um pouquinho para a gente também o que é isso. Maravilha. Eu, como leiga da igreja, né, trabalho com a comunicação há muitos anos, muito antes de fazer jornalismo, né, antes de saber o que era uma faculdade de comunicação. E eu comecei com a Pastoral da Comunicação, comecei com a Juventude Franciscana e a Família Franciscana. E dentro desses laboratórios da igreja, que eu chamo de verdadeiros laboratórios, foi que eu fui entendendo esse meu papel como leiga comunicadora. E eu fui construindo a minha jornada nesse sentido, né? Até que chegou nesse ano, eu já sou formada em jornalismo e sempre, ao longo desses últimos 11 anos de formação, sempre trabalhei com comunicação ligada à comunidade de fé. E aí é que entra o curso. Né? Esse curso de formação é oferecido pelo Vaticano, está na sua 3ª edição, e eles lançaram, como se fosse um edital mesmo, abriram inscrições para selecionarem 16 jovens do mundo inteiro para um programa de formação de 10 meses. Né? E eu apliquei, contei toda a minha história aqui na Arquidiocese de Teresina, na Pastoral da Comunicação, na Juventude Franciscana, Movimento Laudato Si, e por graça de Deus estou participando, representando a nossa Arquidiocese nesse processo de formação, e é bem interessante, porque a gente descobre como que funciona um pouco por trás da comunicação que vem do Vaticano, que vem da Santa Sé, como que se dão as diversidades de produção. Então, tem sido muito importante para a minha própria vocação laical, né? Compreender, avançar um pouco mais esse olhar para a diversidade da igreja a partir da profissão que eu exerço, que é viver a vocação laical dentro da realidade que eu estou. Então tem sido abençoado. E esse curso não iniciou agora, né, Letícia? Ele vem desde o início do ano, tem todo um preparo, você vai até Roma. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência com relação a essa formação. Sim, a gente iniciou o processo de aplicação das vagas iniciou lá em março, abril.
Eu participei de um curso anterior junto com o Dicastério do Vaticano, que era o curso de Laudato Si e Jornalismo do Vaticano, que foi 100% online. E aí, quando concluímos esse processo desse curso, que durou 2 meses, entre fevereiro e março, nós aplicamos para esse processo de seleção do Vaticano, que foi um processo e tanto, inclusive, né? Teve que mandar carta, teve que mandar portfólio, fazer entrevista e tudo nesse sentido, né? E em maio nós começamos a nossa formação junto com esse grupo de 16 jovens, da qual estou representando a América Latina e sim, em breve estarei, com fé em Deus, no Vaticano para a nossa semana residencial junto com essas juventudes, junto com o Dicastério e vivendo essa semana de formação presencialmente lá na Santa Sé. Então, estou muito feliz, muito grata de poder representar a minha arquidiocese, de poder representar a família franciscana, o movimento Laudato Si, que é onde eu trabalho, junto as questões da igreja, e muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa jornada que começou aqui, nessa terra de Teresina, nessa arquidiocese, nessas comunidades, nessa vocação, né? E feliz de representar a arquidiocese nesse espaço. Letícia, como você pretende, então, trabalhar, né, a partir desse curso realizado, como você pretende colocar em prática aqui na Arquidiocese, na sua paróquia, no movimento que você representa e faz parte? Quando eu me candidatei para esse processo e a gente teve uma entrevista com as secretárias de comunicação do Vaticano, elas me perguntaram qual era o objetivo com esse processo de formação, por que eu poderia fazer parte. E eu partilhei o que eu sempre digo para todos os espaços que eu consiga alcançar. Para mim, o meu objetivo é de chegar em espaços maiores de formação, seja profissional ou espiritual, desde que eu consiga pegar todo esse conhecimento e voltar para a minha realidade. Então, eu quero sempre chegar nesses lugares, representando a minha comunidade, aprendendo, crescendo profissionalmente, crescendo espiritualmente, fraternalmente, seja pelos contatos que eu vou fazer, pelo conhecimento que eu vou adquirir e voltar sempre à minha comunidade, para o lugar que eu nunca perdi de vista, que é meu ponto de partida, que é a minha comunidade de São Francisco, que é a minha paróquia, e ajudar no processo de formação de novas juventudes, de novas meninas, de novos comunicadores e comunicadoras, para que eles se apropriem daquilo que a igreja nos dá bastante, que é espaço de formação, de fraternidade, de contato, para que a gente possa crescer e mudar as nossas realidades. Porque a minha realidade foi mudada pelo contexto de igreja, porque a igreja me abraçou, a comunidade me abraçou para que eu pudesse chegar lá no Vaticano hoje, nesse projeto de formação, e eu quero sempre voltar. Então, independente de onde eu esteja, eu nunca perderei de vista, como dizia Santa Clara, nunca perder de vista o meu ponto de partida. Ok, Letícia, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, falar um pouquinho da sua experiência enquanto leiga e missionária, né, que é uma missão ser leigo. Então, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade e que você faça uma boa viagem. Muito obrigada, eu que agradeço, e rezem por mim nesse processo de representar a Arquidiocese lá na Santa Sé.